Muito boa noite, seja bem-vindo ao Por Linhas Tortas. Hoje é a despedida de um convidado que nos acompanhou desde o primeiro programa. Aliás, fez o primeiro programa, António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Então até qualquer dia. Até qualquer dia, dizemos no fim. Antes, vamos falar dos portugueses. Falámos tantas vezes deles aqui. Hoje fazemos-lo a propósito de um estudo que saiu, o European Social Survey, em que diz que os portugueses estão insatisfeitos com a democracia. Com razões para isso? Com razões para isso, mas os portugueses nunca podem estar insatisfeitos por viverem em democracia. Os portugueses estão insatisfeitos com a forma de aplicar a democracia em Portugal está a ser feita. E por isso, nesse estudo, aquilo que demonstram realmente é aquilo, de alguma maneira, que nós já sabemos todos, que é a insatisfação principalmente relativamente ao funcionamento da justiça, que nós aqui falámos logo nos primeiros programas, a insatisfação relativamente à forma como o governo, em particular, trata os cidadãos, com um certo alinhamento daquilo que se passa com o cidadão, com insensibilidade social, que é uma coisa terrível e que temos sofrido bastante, e, por último, com a dificuldade que o próprio povo, poderemos dizer assim, poderá exercer influência sobre esse governo. Então essas são as três questões principais que se levantam. E quando eu estava a ler também a mesma notícia que estamos a ver que este estudo vem no público, convém dizer, houve uma coisa que me pareceu interessante, que tinha a ver com a questão dos referendos. Os portugueses foram questionados sobre se gostavam de referendos, os portugueses gostam de referendos, quem não gosta dos referendos são os políticos e alguns sociólogos e politólogos dizem que os políticos ficam com medo, uma vez no poder, de passar o processo para a consulta popular. Os políticos fazem bem em ter medo dos portugueses? Os políticos fazem bem. É pena é que a população acompanhe os políticos nesse achar bem. Porque, na verdade, o que seria, e nós temos visto isso noutras áreas, em particular no ensino, repare, o governo quer fazer provas aos professores. No fundo, o que ele quer fazer, de uma certa maneira, é também um referendo ao conhecimento dos professores. O governo quer fazer um referendo ao conhecimento dos médicos. O governo quer fazer um referendo ao conhecimento de uma quantidade de profissões, de profissionais deste país. O que seria uma boa ideia era nós arranjarmos maneira, por exemplo, de, depois das eleições, o governo ser referendado, por exemplo, 2 anos depois e saber se pode continuar ou não. Não acha que isso aumentava ainda mais a rotatividade? Porque um dos problemas de Portugal, isto não há soluções perfeitas, ganha-se um lado, perde-se do outro sempre. Mas não acha que o encurtar ciclos políticos em Portugal ainda era mais perigoso? Eu não estou a falar em encurtar ciclos. Na verdade, eu estou a falar ao fazer o referendo, era responsabilizar mais os governos que nós temos. Porque, repare-se, por exemplo, este governo que nós temos sabe que vai perder as próximas eleições e sabe que vai ser referendado agora nas próprias europeias. As europeias, nas claro. europeias. Sim. E o que é que acontece? O governo, de alguma maneira, continua completamente insensível a isso. Porquê? Porque sabe que vai embora. Então continua sempre a tomar medidas que, mesmo que sejam impopulares, sabe que não tem qualquer tipo de repercussão sobre a própria governação. Se calhar era interessante pensar-se em começar a referendar os governos cada 2 anos. Porquê? Talvez dessa maneira eles tivessem mais responsabilidade naquilo que fazem. Se calhar dessa maneira eles tivessem mais em conta que ao governar se está-se a governar para um povo e não se está a governar, por exemplo, para um partido, que é habitualmente aquilo que nós percebemos que acontece. E falávamos nas europeias como uma espécie de referendo àquela que é a atuação do governo, mas as europeias têm uma tradição de terem uma participação baixíssima, a abstenção é enorme e espera-se que nestas seja superior a 60%. Os portugueses também deviam ser mais responsáveis no exercício da sua cidadania nesse aspecto, ou não? Evidentemente, mas isso faz parte. Vamos lá ver, Portugal continua com um baixíssimo nível quando falamos em níveis culturais e intelectuais. Quer dizer, as pessoas, a maior parte delas, ainda não perceberam muito bem o que é a democracia, o que é o funcionamento da democracia, o que é a Europa, como é que a Europa funciona, porque é que hoje nós deveríamos, nestas eleições, ter uma intervenção maior até para demonstrar à Europa a incapacidade que os organismos europeus têm tido durante esta crise em nos ajudar a resolver até o nosso próprio problema. Repare que nós nunca
se fosse na saúde, fosse noutras áreas, nunca recebemos diretrizes da Europa para saber o que fazer. Quer dizer, a Europa pensa em nós realmente quando nós temos que ir a votos. Mais do que isso, a Europa praticamente não pensa em nós. E então era bom que os portugueses demonstrassem que estão mais atentos à sua situação de cidadãos europeus e não só de cidadãos portugueses, e nestas eleições demonstrassem que realmente estão atentos, que estão cá, que querem reivindicar da Europa aquele que é o nosso lugar, que é o lugar de país de pleno direito. António, e depois vamos aos símbolos. Os símbolos que os portugueses continuam a reconhecer como os símbolos que fazem a nossa União. A bandeira, a Fátima, a gastronomia e o fado. Fica surpreendido, porque não. Estão aqui jovens também. Não, sim, mas não fico nada surpreendido. Vamos lá ver. Isso são os símbolos, porque depois temos, por exemplo, que falar daquilo que poderá ter marcado Portugal desde sempre. E poder-se-ia dizer que poderíamos juntar aos símbolos aquilo que foi os feitos com os descobrimentos e depois o 25 de Abril. E foram tantos anos entre um e outro que se calhar devemos ter mais alguns na lista, não? Não, evidentemente que temos, mas poder-se-ia dizer que aqueles que marcaram mais a memória, a nossa memória atual, são esses. E era bom que, em relação aos descobrimentos, evidentemente, e ao papel que Portugal teve no mundo, era bom que os portugueses tivessem melhor a noção daquilo que foi esse papel, mas também seria muito bom, e em particular para a juventude atual, que a juventude atual começasse a querer perceber melhor o que é que acontecia no dia 24 de Abril. Porque se a juventude percebesse melhor o que era o 24 de Abril, se calhar percebia melhor a importância que houve em fazer o 25 de Abril. E isso é uma coisa que me pesa imenso. É pena que hoje seja o último programa, porque no próximo programa eu iria propor falar-lhe do 25 de Abril. O 25 de Abril serviu, para quem o viveu mais de perto do que os jovens, do que a minha geração, serviu de facto para dizer que a democracia pode não funcionar, mas ainda assim de todos os sistemas políticos é o melhor. Evidentemente, mas isso é a conclusão mínima. O 25 de Abril foi a libertação. O 25 de Abril não foi realmente um golpe de Estado, como muita gente quer dizer. O 25 de Abril foi uma revolução. O 25 de Abril foi o ato mais heroico que o Portugal contemporâneo teve e terá na sua história. Realmente foi a libertação daquilo que foi o estar subjugado a regimes totalitários durante todo aquele tempo. António, ainda sobre este estudo, houve outro fator que a mim me chamou a atenção, que é o que é a união para os mais velhos, o que é a união para os mais novos. Para os mais velhos, a união traduz-se em reduzir a pobreza e ter mais saúde. Para os mais novos, a união traduz-se em mais cidadania, mais transparência política. Até aqui não há propriamente um acordo, apesar de tudo isto ser importante. Exatamente, mas existe aquilo que é o importante até para os próprios governantes. É porque perceber que, por um lado, temos gente que reivindica uma coisa e que, por outro lado, temos outra que reivindica outra, mas que a diferença que existe entre eles é exclusivamente a idade. O que quer dizer que existe idade para reivindicar determinadas coisas que são necessárias dar, em particular a essa juventude, mas que as pessoas, quando começam a ter mais idade, começam-se a preocupar com outras que, no fundo, lhe tocam mais na sua própria pele. Então, elas, na verdade, não são divergentes, elas são complementares. E é essa complementaridade que quem nos governa tem que ter em conta. É pensar que o cidadão pode ser jovem, mas aquele cidadão também vai crescer e um dia também vai ter mais idade e vai necessitar de outras coisas que na juventude. Sabe que eu costumo dizer que a juventude, sob o ponto de vista da saúde, se costuma caracterizar por um estado de ausência praticamente total de órgãos. Um jovem praticamente funciona como se não tivesse órgãos. Nós, a partir de uma dada altura, quando tomamos consciência deles. Quando começamos a tomar consciência que temos órgãos, é exatamente nessa altura que os nossos valores também começam a mudar. Então, esses valores complementares eu acho que são muito importantes e devem ser entendidos assim. António, o orgulho no desporto é uma coisa que une todos os portugueses. Curiosamente, muito poucos a responder ao inquérito falaram no Cristiano Ronaldo. Isso também não deixa surpresa.
surpreendido. A mim deixa. Não, deixa-me surpreendido de uma certa maneira, mas sabe que Cristiano Ronaldo é um dado adquirido. Então é como se ele já estivesse acima de todas essas coisas. Hoje em dia, nós já não temos a nossa Amália, já não temos o nosso Eusébio, mas temos o nosso Cristiano Ronaldo. E repare que eu, quando digo nosso, é mesmo assim que eu o sinto. Eu sinto que ele também me pertence um pouco. E acho que é esse carinho que ele tem que sentir da grande maioria dos portugueses. Não entendo como é que há portugueses que não têm este carinho por um produto tão nacional como o nosso, como o Cristiano Ronaldo. António, e porque estamos mesmo no fim, e porque estamos a falar de democracia versus totalitarismo, não resisto a perguntar-lhe este desfecho na situação na Ucrânia. A Crimeia optou, no fundo, por abandonar, se calhar, princípios mais democráticos em prol de uma sociedade bastante mais totalitária, apesar de não se assumir dessa maneira. Há pessoas que gostam mais de viver sem liberdade? Não é assim, mas na verdade estou convencido que ainda, sabe que o desmembramento da União Soviética também não foi assim há tantos anos e foi um problema mal resolvido. E então, hoje em dia, aqueles países à volta da União Soviética continuam ainda muito a sofrer esse síndrome. E estou convencido que aquilo que aconteceu agora na Crimeia poderá vir a acontecer noutros locais da periferia da Rússia. Porque aquilo que acontece é que a Rússia mostra, sob o ponto de vista da sua vitalidade económica, por exemplo, e até de alguma maneira social, uma vitalidade muito forte, e esses países, a maior parte deles, são países que não estão a viver muito bem. E então pensam que, um pouco com a mãe Rússia, poderiam voltar a ter níveis que nunca tiveram, mas que eles sabem que é possível ter, exatamente porque tiveram acesso até a uma Europa que antigamente eles praticamente desconheciam. Então eu acho que isso é natural. Putin é um conquistador. Vamos ver até onde esta onda de conquistas ele vai querer levar. Tenho ideia que, no fundo, não vai acontecer praticamente nada porque o bom senso vai prevalecer. Claro que na Crimeia existem, como em tudo, vencedores e vencidos. Os problemas na Crimeia não vão ficar resolvidos com este referendo. E quando os valores não são sólidos o suficiente, o dinheiro corrompe. Não, o dinheiro e outras coisas, porque repare, hoje em dia, por exemplo, o apoio que a própria Europa dá ou não dá a este tipo de ações está condicionado, em particular, com aquilo que são os interesses a nível, por exemplo, do gás que a própria Alemanha tem. Então, tudo isto, muitas vezes, é difícil de leitura. António, obrigada por estes meses, este quase ano inteiro de Berlinhas Tortas. Olha, eu também lhe quero agradecer e, acima de tudo, quero felicitá-la, porque você, para além de ser uma linda mulher, é uma mulher muito inteligente, vai ter um grande futuro e é isso que eu auguro. Muito obrigada, Tchau, António. Berlinhas Tortas fica por aqui. Para a semana haverá mais. Até lá.